Vamos começar a falar sobre, na verdade, o preço da cruz, o caminho da cruz, a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que nós queremos trazer para esse mês de março, antecipando o período já quase próximo ao final dessa série, a Páscoa do Senhor Jesus. E nós precisamos, então, compreender um pouco mais, à luz das Escrituras, a cruz de Cristo. O que podemos aprender com essa mensagem? E como podemos compreender essa mensagem para as nossas vidas e para viver esta mensagem no dia de hoje? E quero deixar esse texto de Lucas 14, a partir do 25 até o 33, e hoje nós queremos falar um pouco sobre o custo, ou os custos de seguir a Jesus. Lógico que nós compreendemos perfeitamente que Jesus já pagou o preço na cruz. Ele, ao morrer na cruz, ele não apenas levou a sentença de morte, ele não apenas levou os nossos pecados, ele não apenas foi maldito por causa da nossa maldição, a maldição que estava sobre nós, aquela maldição que veio com a desobediência do primeiro casal na história da humanidade, mas, acima de tudo, Jesus pagou o preço, o custo altíssimo de receber a ira de Deus. Esse é o maior peso que Jesus levou. E a vida cristã tem um custo. Embora que a gente viva pela graça, embora que fomos alcançados pela graça, nós temos um custo. E esse custo precisa ser calculado, porque há ganhos, mas há perdas também. E nós precisamos tomar a decisão de compreender a situação que nós estamos vivendo, escolher qual é a decisão que precisamos ter, porque é necessário. E esse é o convite que o Senhor nos faz nesta noite, de nós calcularmos o custo, tomando consciência do que nós podemos perder e ganhar numa decisão que precisaremos tomar. Alguns até poderiam dizer, mas, pastor, eu já tomei a decisão de seguir a Jesus. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. Qual é a decisão que eu preciso tomar nesta noite? Vamos compreender a palavra do Senhor, vamos compreender o que essa palavra tem a nos dizer. A partir do versículo 25 de Lucas capítulo 14. E diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E o versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma que qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, a tua palavra é suficiente para alimentar a nossa
nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. A tua palavra é alimento. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, é que nos orienta, nos guia. E te pedimos neste momento, não apenas os irmãos que estão aqui conectados, neste culto online, mas tantos que ouvirão essa mensagem, que estarão assistindo essa mensagem, que não haja ruído, que não haja interferências, mas que o teu poder, o poder do teu Espírito, fale aos nossos corações e, muito mais do que falar, cause o efeito estabelecido pela tua vontade, pelo teu propósito para as nossas vidas. Queremos te seguir de verdade, em nome de Jesus. É preciso calcular o custo e tomar consciência do que podemos perder e ganhar em uma decisão que viemos a tomar. Será que há perdas? Será que seguir a Jesus requer que estejamos perdendo alguma coisa? Portanto, ser cristão é, acima de tudo, andar na contramão. Ser um seguidor de Jesus é ser alguém diferente do padrão do mundo. E se dissermos que somos cristãos, mas ninguém que vive ao nosso redor percebe que somos de fato, então algum problema há. O cristão é alguém que vive de maneira diferente, que anda na contramão e é percebido pelas pessoas. E pensando nessa introdução dessa mensagem, eu queria trazer à reflexão pelo menos 3 perguntas. E pensando especificamente sobre os custos de seguir a Jesus, essas perguntas precisam ser respondidas por nós mesmos. Primeira pergunta, sobre a reflexão de alguém andar na contramão, é por que o cristão anda na contramão? É porque é alguém diferente. E aí nós vamos encontrar uma série de textos bíblicos e embasamentos bíblicos que descrevem profundamente que nós somos diferentes e que devemos viver de forma diferente que o mundo. O próprio Senhor Jesus traz uma nova nomenclatura, uma nova releitura, ou até melhor, uma adaptação mais profunda da lei. E ele, em Mateus 5:28, quando ele fala que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério, ele vai mais profundo do que a perspectiva da lei que via apenas o ato. E eu creio que muita gente acha os ensinamentos de Jesus e os demais ensinamentos que a Bíblia descreve como bons ensinamentos. São ótimos. São coisas que traz paz, que traz harmonia, são mensagens profundas. Mas quando são confrontadas para colocar em prática esses ensinamentos, aí as coisas começam a tomar outra proporção. A verdade é que os ensinamentos da Escritura sempre vão contrariar a natureza pecaminosa, vão sempre desagradar o alimentar da natureza pecaminosa, da natureza carnal. Então, por isso que muitas pessoas preferem viver sem a interferência da palavra. Acham maravilhosa mensagem, acham o ensinamento de Jesus maravilhoso, mas preferem viver à margem, preferem viver além, preferem viver completamente indiferente a essa palavra, porque essa palavra, ela confronta. E se nós somos seguidores de Jesus, certamente a Bíblia, as Escrituras, é o manual de vida. Ali está descrito todas as coisas para as nossas vidas,
para as nossas relações, para os nossos convívios sociais. E quando nós vivemos esse manual de vida, certamente o nosso estilo de vida vai ser diferente do mundo. E a Bíblia ela nos ensina a ser assim. A Bíblia nos ensina a ter uma identidade que confunde e que difere daquilo que é a sociedade, daquilo que é o padrão de vida atual. E Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, justamente essa verdade de que nós não devemos estar nos adequando ao estilo de vida mundano, mas devemos estar, de fato, transformando a nossa mente para que possamos experimentar o que é viver a vida de uma verdadeira adoração ao Senhor. Nós já estamos aqui cientes de que existe uma filosofia mundana, destruidora, que busca, de uma forma ou de outra, confundir, que busca contrariar as verdades da palavra, e nós somos todos os dias confrontados com essa proposta de vida. E, ao mesmo tempo, também temos conhecimento da proposta de vida do nosso Cristo. E o que o apóstolo Paulo escreve aí em Romanos é que a mente não seja conformada, uma mente que não esteja sendo seduzida pela filosofia do mundo, que não seja uma mente mundana, conformada, espelhada, embaçada pelos valores do mundo, se formando nos princípios deste mundo. A segunda pergunta que nos traz a reflexão sobre andar com Jesus é: será que as pessoas sabem que você é um cristão? Será que as nossas atitudes são típicas de alguém que se diz cristão? A gente tem um exemplo clássico no Antigo Testamento, que é o exemplo de Daniel. E no capítulo 1, ele é muito bem confrontado com o estilo de vida babilônico, inclusive o estilo de vida alimentar babilônico, que era um estilo muito eclético no que diz respeito aos oferecimento aos deuses. E ele ali, escravo, juntamente com os outros amigos oriundos de Israel, Ananias, Misael e Mesaque, Daniel, ele é confrontado a tomar uma decisão se ele ia se alimentar das iguarias do rei, que representava oferendas e alimentos dos deuses, ou se ele se mantia fiel aos seus valores e aos seus princípios de Deus. E o versículo 8 diz, no capítulo 1 de Daniel, que Daniel resolveu. Resolver aqui é uma decisão. E uma decisão perigosa, porque se ele se apresentasse diante de Nabucodonosor, rei da Babilônia, com a sua fisionomia desgastada, diríamos, desqualificado para estar servindo ali diante do rei, as consequências seriam muito grandes. Mas Daniel decidiu seguir o modelo de vida de Jesus. Ele seguiu o modelo de vida de Jeová. Portanto, a comida e a bebida que Daniel recusou não era preparada de acordo com as leis de Israel, mas era misturada, era consagrada aos deuses. Irmãos, nós vivemos no dia a dia situações e circunstâncias que nos confrontam a decidir se queremos comer as iguarias do rei que rege esse mundo ou se queremos seguir os princípios do nosso Jesus. Imagine que isso é no dia a dia, seja no seu trabalho, seja na escola, seja no convívio, seja nas relações interpessoais, seja no convívio social que você tenha, você sempre é confrontado a, de fato, ser ou não um agente de transformação. As suas atitudes descrevem, de fato, se você é um cristão? Mas aí nós vamos encontrar uma terceira pergunta.
Será que você tem medo do que as pessoas vão pensar a respeito da sua identidade, de quem você é de fato? Será que você tem medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito por você ser um seguidor de Jesus? Muitas vezes, nesses convívios que nós estamos nos relacionando, somos também desafiados a declarar a nossa identidade, que horas, por alguns momentos, até mesmo por uma questão de aceitação social, a gente até omite. Quando não, até é denunciado pelas nossas atitudes, até de uma rejeição da nossa própria identidade. Se entendemos de fato e de verdade que Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós não podemos, de forma nenhuma, nos envergonhar com o Evangelho e quem somos nesse Evangelho. E diante desse Evangelho, quem somos diante desse mundo. E Paulo também, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, ele diz que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus. Muitas pessoas dizem que não se adequam aos padrões do mundo moderno e se revoltam, criando as suas próprias ideologias, e o que nós estamos mais vendo em nossos dias são mais e mais ideologias sendo apresentadas na sociedade. Porque elas estão motivadas em autossatisfação. Tudo que elas querem é terem seus anseios correspondidos. E se for necessário criar novas e novas ideologias para que isso seja correspondido, serão feitas novas e novas ideologias. Mas eu gosto muito da afirmação de Clive Stephens Lewis, mais conhecido como C.S.C. Lewis. Ele diz que, conhecendo bem o Evangelho, se eu fosse recomendar uma religião para lhe fazer sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo. O cristianismo não é um princípio de religião ou religião propriamente dita que vai saciar as necessidades do homem. Há alguns, inclusive, que não querem nem ser chamados de cristãos, como se o cristianismo fosse, de fato, uma distorção de quem somos. O cristianismo vem, em sua origem, do próprio Cristo. A verdade é que viver o Evangelho nunca foi fácil, ser sal onde quer que estejamos nunca foi fácil, e somos todos os dias confrontados a isso. E a vida cristã sem cruz é um cristianismo barato, individualista e fragmentado. Se nós anunciamos o Evangelho, o cristianismo sem cruz, nós estamos mutilando a mensagem de Cristo. Jesus viu essa multidão. A multidão daqueles que dizem que são discípulos. E ele deixa claro no registro de Lucas de que era uma grande multidão. Era uma grande multidão que o acompanhava. E eu quero olhar para esse texto, irmãos. Sei que muita coisa do que nós vamos falar não é nada novo para a minha vida, para a tua vida. Mas certamente alguma coisa a mais o Espírito Santo de Deus vai falar conosco sobre os custos que a gente vai encontrar nesse texto. E eu quero que você vá no versículo 26, que nós vamos visitar o primeiro custo. Um certo tipo de amor. Um certo tipo de amor é necessário e é preciso ter o custo de viver este amor em Cristo. Portanto, o ato de seguir a Jesus pressupõe certos custos. E aqui nós precisamos falar de um certo tipo de amor, que é o custo de amar. Ele diz, se alguém vier a mim amar
a pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode. Diga para quem está do teu lado, não pode. Não existe alternativa, não pode. Não pode ser discípulo. Irmãos, eu amo Jesus. Eu amo a forma em que ele deixa muito claro o perfil de seguidores que ele quer. Alguém pode dizer que está sendo enganado por todo tipo de coisa, mas ninguém pode dizer que foi enganado quando foi chamado por Jesus para segui-lo, porque ele deixa claro o modelo, o perfil de pessoas que devem segui-lo. E esse perfil é um perfil inegociável. É um perfil que eu poderia dizer, usando essa palavra que tem sido muito mal interpretada nos nossos dias, mas é um perfil radical. É um perfil onde não tem, de forma nenhuma, flexibilidades. Ah, venha desse jeito, venha daquele jeito. Não, não pode. Se não houver amor, tamanho por mim, não pode. E aí isso já chama atenção para a gente, a decisão que precisamos ter para pagar o preço, o custo deste amor, se, de fato, estamos dispostos a amá-lo. E nós não precisamos, de forma nenhuma, apontar o dedo para ninguém, nem precisamos ser hipócritas em dizer que a igreja, essa dita igreja, que é chamada multidão, que segue a Jesus, ela está sendo vendida, ela está sendo seduzida, ela está sendo distraída por todos os tipos de amores, menos o amor a Jesus. E essa é a primeira demanda do discipulado de cruz, é o amor. Não é o amor geral, não é o amor de pai, de mãe. E a gente ouve muito falar, as pessoas falarem muito isso, porque o amor verdadeiro é o amor de mãe. Outros dizem que o melhor e o mais verdadeiro amor é o amor da família. E nós sabemos que a maior referência humana na Terra para qualquer indivíduo é a família. As figuras, tanto paterna quanto materna, são bases fundamentais, sem dúvida, para a constituição de um sujeito. São os pais que vão consolidar essa relação social desse indivíduo. O indivíduo sem referência familiar, ele torna-se um indivíduo sem referência de vida, sem sentido, deformado de personalidade. Embora que a família seja capaz de forjar tudo isso e muito mais na vida de uma pessoa, Jesus nos convida a deixá-la. Deixá-la. Deixar que essa família assuma o papel central e vital e passar a ver nele a essência fundamental para a vida. O Senhor Jesus, ele não diz que não é para a gente amar a nossa família. Ele só diz que não é para amar mais. Porque quando amamos nossa família mais do que o próprio Deus, nós estamos dando à nossa família um lugar indevido. Quando amamos mais a nós mesmos, e eu quero dizer aos irmãos que a relação hoje, muitas vezes, a relação de convívio como igreja, em ser igreja, em conhecer o conceito de igreja nos nossos dias tem sido muito distorcido, porque o conceito de igreja não é de individualidade. O conceito de igreja é o conceito de coletividade, de comunhão. E o que nós estamos vendo afetar esse sentimento de pertencimento, esse envolvimento das pessoas no que diz respeito à igreja, é porque nós estamos vivendo mais para nós mesmos. E o Senhor Jesus disse, se você amar mais a você do que a Ele, mais a você do que a Ele, você não pode ser discípulo dele. Queridos, a cruz de Jesus Cristo nos lembra o padrão exigido por Deus de amor suficiente e capaz de tornar-nos filhos, discípulos e servos, capazes nele de amá-lo, de segui-lo e de imitá-lo.
A cruz nos lembra disso, de que não somos suficientes, não somos capazes, não temos força para seguir amando em tal dimensão que é exigido pelo próprio Jesus. A cruz de Jesus Cristo lembra-nos o padrão exigido por Deus de amor, suficiente e capaz de tornar-nos filhos, discípulos e servos, capazes nele de amá-lo, servi-lo e imitá-lo. Nós somos aqui confrontados pelo custo do amor. O amor mais do que a mim mesmo, amor mais do que um dos valores mais significativos para o indivíduo, que é a família. E eu digo aos irmãos que muito menos do que isso, muito menos do que a nossa família, muito menos do que amar nós mesmos, nós estamos deixando de seguir e de amar a Jesus, como ele espera de nós. A segunda coisa que a gente vai observar nesse texto, quanto o ato de seguir a Jesus como pressuposto desse custo, é o certo tipo de sofrimento que ele fala no versículo 27. O tipo de sofrimento que ele fala no versículo 27 é o custo de sofrer por ele. Quem não leva a sua cruz, não me segue. Não pode ser meu discípulo. Esta é a afirmação de Jesus. E aqui eu não preciso dar nenhuma explicação para os irmãos mais detalhada sobre o sentido ou o significado de carregar a sua cruz. Porque nós já sabemos perfeitamente que é símbolo de rejeição, de humilhação, é símbolo de sofrimento, de angústia. Portanto, carregar a cruz revela que o discipulado de Jesus implica na convivência em um mundo hostil ao evangelho, em uma cultura que rejeita os seus ensinamentos e, por consequente, seus discípulos. Carregar a cruz, segundo a visão de Jonas Madureira, ao escrever o livro Custo do Discipulado, a doutrina da imitação de Cristo, é você confrontar a sua vida com tudo que o mundo tenta contrapor. E ele continua falando, muito interessante nesse livro, ele diz que, por isso, para evitar o enfraquecimento dessa rejeição natural ao discipulado de Jesus, podemos ressignificar a cruz, minimizar o poder confrontador do evangelho, maquiar a Bíblia e nossas igrejas locais para que um pseudo-cristianismo seja aceito pela cultura, para que sejamos recebidos nas diversas esferas da sociedade sem cara feia, sem sermos taxados de fanáticos, fundamentalistas e, por que não, de loucos. Nós estamos fazendo isso, irmãos. Nós não queremos nem sequer sofrer a rejeição da sociedade por amor a Cristo, porque também estamos vivendo em um século onde a dor precisa ser urgentemente e emergencialmente resolvida. Eu acho que o maior preço que muitos não estão dispostos a arcar tem sido de desassistir a si mesmo como prioridade e centro de vida. O maior inimigo nesta geração, na contramão ao proposto pelo Evangelho, é o eu. É alimentar a si mesmo dos mais profundos desejos de ser Deus, independente do Deus Jeová. Este é o mal desse século e é o mal que está afetando essa multidão que se chama discípulo. O eu. O Deus que nós estamos gerando em nós mesmos. Que busca viver afastado de Cristo. A reflexão que Jesus nos traz é que discípulos, eles precisam pagar o preço da rejeição, eles precisam pagar o preço da humilhação, eles precisam pagar o preço das adversidades que, em suas
gerações, em suas sociedades modernas e contemporâneas, elas vão produzir, elas vão afetar a vida da igreja e dos discípulos de Cristo. Nós estamos vendo diversos irmãos nossos em determinados lugares que estão morrendo por amor ao evangelho. E aí Jesus, para fazer um confronto mais ainda assustador para as nossas vidas, ele nos traz duas parábolas. A parábola do construtor e a parábola do rei, que ambas têm os mesmos propósitos, que eu quero linkar aqui pelo menos 3 propósitos dessas duas parábolas, falando ainda desse custo do sofrimento. A primeira finalidade é nos mostrar que nós precisamos abraçar o discipulado após avaliarmos, de fato, se estamos capazes e se somos suficientemente ligados ao Senhor para, se necessário for, sacrificar a si mesmo. E para isso nós precisamos fazer uma avaliação, refletir se podemos realmente atravessar esse vale dessa caminhada, construindo essa edificação que é a vida cristã, se nós somos capazes, em Cristo, de percorrer esse percurso de dor e de luta. Ele também chama atenção para a necessidade de um auto-sacrifício. Ele delibera sobre reconhecer se é necessário e se podemos, de fato, assumir esse auto-sacrifício autêntico para ser um bem-sucedido discípulo, para que não estejamos desenvolvendo a nossa caminhada como um construtor e, no final de tudo, sejamos rechaçados pelas pessoas em dizer, ali, ó, andava pregando para todo mundo, corrigindo todo mundo, mas agora está lá, ó, na lama, na vergonha. Quantos estamos vendo que dizia-se ser discípulo de Jesus está na vergonha? Foi uma construção que ficou pelo meio do caminho, porque não avaliou o preço real de caminhar com Jesus. O autossacrifício deve ser total. É essa visão que o Senhor está dizendo aqui, de avaliar, Ele usa 2 palavras no versículo 28 que me chama muita atenção, que é a palavra calcular e verificar. Essa deveria ser a decisão que todos nós devemos tomar ao avaliar se de fato queremos ser discípulos de Jesus. Sair desse estado de discípulo multidão e passar a ser discípulo enviado, discípulo chamado, discípulo relacional. O Cristo crucificado é a salvação de todos os crucificados da história da humanidade. É a libertação de uma humanidade crucificada por causa do pecado, do egoísmo, da idolatria ao mal. O Cristo crucificado tornou-se a maldição que nos trouxe a bênção e a salvação, porque o madeiro, a cruz, eram reservados aos malditos, para aqueles que cometiam as maiores atrocidades. Verificar e calcular deve ser os princípios que deveriam ser decisórios para qualquer pessoa que busca ser discípulo de Jesus. Há um terceiro custo, que é o custo do desapego. Esse custo está no versículo 33, quando nós falamos sobre esse ato de seguir a Jesus, pressupõe um custo, o custo é do desapego. Assim, todo aquele que, dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Essa é a terceira demanda de Jesus, que é um deferir de golpe diretamente ao egoísmo, ao individualismo. É um golpe direto ao materialismo, a essa prosperidade secularista. E Jesus ele chama atenção para
não nos prendermos a nada nessa terra. É difícil nós inculcarmos na cabeça da igreja de que nós não somos desse mundo, de que não podemos pensar em ficar neste mundo, porque a igreja está tão encharcada do mundo. Ela está tão mundanizada, tão terrena, que as pessoas até usam jargões para dizer: está repreendido em nome de Jesus a prosperidade que Deus quer me dar. O objetivo do discipulado é nos conduzir para um reino de Cristo, transformando-nos em peregrinos nesse mundo, libertando-nos da crença de que somos o que possuímos e o que temos, o domínio sobre nossa família, nossas coisas e até de nós mesmos. Estão inculcando isso na nossa cabeça, que nós somos o que temos. É uma ideologia secularista. Que você vale pelo carro que você tem, pela posição que você exerce, pelo nível intelectual que você tem. Irmãos, essa não é a perspectiva de Deus. O discipulado é um movimento que deve começar com uma total rendição e submissão a Jesus e a sua palavra. E essa cultura do egocentrismo, do mais para mim, mais para o meu êxito, meu sucesso, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Por mais que ele seja o dono de todas as coisas, como diz o salmista, o Salmo 24, versículo 1, por mais que ele seja Senhor sobre todas as coisas, ele foi servo e se humilhou. E, por fim, irmãos, o último custo que o Senhor Jesus nos traz, além do custo de amor, além da certeza que nós precisamos ter do custo do sofrimento, do desapego, me chama a atenção que nesse episódio do Evangelho de Lucas, ele inclui nesse pacote do serviço e do discipulado cristão sermos sal. E aí vai o último custo, o custo da pureza, da santidade, de você se tornar alguém completamente resistente à contaminação. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, diz o versículo 34, como restaurá-los? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. O sal é puro. E não era sem importância na época dos discípulos, no Antigo Testamento. O sal era algo valoroso e exigia um esforço considerável para separar no Mar Morto entre a areia, as impurezas e o sal. E nessa extração do sal do Mar Morto era um trabalho muito grande de purificação, de separação, de consagração, de lançar para fora as impurezas e deixar, de fato, o sal em sua mais essência pureza. Da mesma forma, Jesus está falando para cada um de nós que o custo da santidade, o custo de nós nos continuarmos em pureza, em santidade nesta terra, que é contaminável e contaminada, é um grande preço que eu e você precisamos ter. Os cristãos devem levar em conta o valor da pureza para que possam conservar o pleno sabor de Cristo e dos seus ensinos. Qualquer coisa a menos poderá tornar os cristãos insossos, sem sabor, aguado, doentio, fraco, inferior, insípido. Em nada difere do mundo. Nós precisamos ter cuidados com a porta larga do mundo. Nós precisamos ter cuidado com as ideologias do mundo. Nós precisamos ter cuidado com os pratos que o mundo nos oferece. Nós precisamos ter cuidado com o estilo de vida que o mundo propõe. Nós somos discípulos.
Nós somos sal. E, além de levar suas características de dar sabor, acima de tudo, o sal era algo muito puro, completamente separado de qualquer impureza e contaminação. É um custo. É um custo viver em santidade na família, é um custo viver em santidade no trabalho, é um custo viver em santidade com nossos pensamentos, é um custo aquilo que a gente fala ser temperado de maneira que expresse a santidade que temos no Senhor. Há um custo muito alto de nós termos puros nessa sociedade em que libera todas as coisas e que tudo em nome do amor, em nome da realização, é aceitável. Isso nós devemos pregar para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a nossa geração, para que eles não se contaminem com as impurezas deste mundo que aparentemente são aceitáveis, que são toleráveis. Porque ser discípulo, levar a cruz de Jesus, é sermos alguém capaz de pagar o preço, de dizer não ao pecado, não às propostas do mundo, não às sedições do estilo de vida dessa sociedade, não para essas coisas. Irmãos, aqui Jesus não faz advertência, e eu quero finalizar. Jesus, ele faz um convite. Lógico que esse convite é recheado de pormenores, como nós estamos aqui descrevendo alguns minutos. E esses pormenores que Jesus nos chama a atenção têm o fundamento em um perfil do qual ele exige. E que não há nenhuma outra possibilidade de nós sermos discípulos se não for enquadrado com esse perfil. Não há jeito. Não há meios. Não há formas. Não há ideologias que possa partir de nós, que adeque à realidade de sermos discípulos de Jesus, porque Jesus é inegociável nos valores, nos princípios que ele deixa. A advertência que vem com um tom de convite é que Jesus, ele adverte aquela grande multidão que seguia ele, dizendo que aquele que for incapaz de amá-lo, acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus, e seu ensino, e se desvincular de tudo que prende nesse mundo, e se tornar cada dia mais alguém puro, alguém santo, jamais poderá ser discípulo de Jesus. Aquele que for incapaz de amar a Cristo, acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus, e seu ensino, e de se desvincular de tudo o que prende nesse mundo, jamais pode ser seu discípulo. Não sei qual é a decisão que você precisa tomar. O que sei é que muitas pessoas, assim como naqueles dias, seguiam a Jesus achando que eram seus discípulos. Mas não foram capazes de responder perguntas básicas que no início dessa mensagem eu trouxe. Você anda na contramão desse mundo? Será que, de fato, as suas atitudes descrevem quem você é em Deus? Será que você tem algum meio, receio, vergonha de dizer que você é um discípulo ou uma discípula? Qual a decisão que precisamos tomar? Visite a si mesmo e reflita qual é a dimensão do seu amor por Cristo. Mas sem hipocrisia. Hoje ainda, após esse tempo juntos aqui, ou no momento que você estiver ouvindo essa mensagem, pare algum tempo e reflita qual é a dimensão do seu amor por Jesus. Será que ele realmente preenche todo o seu ser? Será que ele é realmente a razão central
Porque é muito fácil dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é tudo para mim. Senhor, eu não sei viver sem o Senhor. Mas é muito difícil isso no dia a dia. É muito difícil a rejeitarmos os práticos dessa sociedade. É muito difícil não ser compreendido no setor de trabalho por saberem que eu sou discípulo. É muito difícil confrontar a academia com as ideologias muito bem estabelecidas e nós declararmos que nós somos discípulos. Não sei se eu estou disposto, não sei se você está disposto a isso. Mas não há outro jeito. Não há outro jeito. Ou você ama nessas proporções, ou você ama nesse perfil, ou então você está perdendo o seu tempo. Porque é dessa forma que Jesus requer que seja um discípulo dele. Um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de desapego e um certo tipo de pureza. São pressupostos para andarmos seguindo ao Mestre. Deus nunca foi fácil, Senhor. Ó Pai eterno, nunca foi fácil. O Senhor em nenhum momento disse que seria fácil ser discípulo. Mas as recompensas, as maravilhas que nos reservam em nos mantermos num amor inegociável pelo Senhor, em nos mantermos, Senhor, de fato, completamente livre de uma autorrealização, de uma autossatisfação, completamente desapegado a tudo e a todas as coisas. Senhor, não é fácil, muitas vezes, nesses convívios e nesses relacionamentos, nesses ambientes sociais, declararmos, não apenas com palavras, mas ações, quem somos, o que defendemos, do que acreditamos. Senhor, não é fácil. Não é fácil sofrer por amor do Senhor. Como tem sido difícil também viver nessa terra com os nossos pensamentos puros, as nossas emoções saudáveis. Senhor, rejeitando os pratos que são naturais oferecidos pelo mundo, uma liberalidade, um sexo livre. Senhor, maldades e corrupções. Mas é esse preço. Esse é o perfil de que o Senhor exige. Essa noite eu quero te pedir, Senhor, uma noite em que lembramos de que também o esforço maior, o sacrifício já foi feito na cruz por mim. O que cabe a mim é muito pouco diante do que o Senhor fez na cruz. Pai, me ajuda. Ajuda ao teu povo, aqueles que se chamam pelo teu nome, aqueles que desejam sair da multidão e seguir o Senhor com relacionamento, com integridade, com, Senhor Deus, intimidade. Nos ajuda a viver o custo necessário para nos mantermos discípulos. É a tua era, Espírito Santo de Deus. É a tua atuação. Enche-nos do teu poder. É impossível ser discípulo sem a tua presença, sem o teu agir, sem o teu transformar, sem o teu operar em nós. Portanto, manifesta a tua glória, o teu poder. Tu és o mesmo que transformava e transforma. Faz isso em mim. Na vida daqueles que querem decidir a pagar o custo que for necessário de amor, o custo de entrega, o custo de desapego, o custo de santidade. Queremos fazer isso porque
o teu amor foi maior e primeiro por nós. Te louvamos. Nos ajuda a prosseguir até a tua volta. Em nome de Jesus.